Hoje nós estamos começando uma nova série, e a série é Jesus na Prática. Vamos começar esse mês inteiro, vamos falar sobre Jesus na prática. Nós vamos abordar a palavra na prática, nós abordaremos a fé na prática, abordaremos a sabedoria na prática, a santidade na prática e ser uma bênção na prática. Essa série ela vai ser baseada no livro de Tiago. Se você quiser já começar a ler o livro de Tiago, estudar o livro de Tiago, ter o seu entendimento em Deus, vai acrescentar demais. E o nosso objetivo com essa série é buscarmos juntos, sermos inspirados em Deus, a viver essa mensagem de uma forma vívida, colocar o Evangelho em prática ao vivo na nossa vida, não que não façamos, mas que a gente possa fazer realmente uma avaliação da nossa vida e até que ponto tudo que nós sabemos sobre essa verdade está sendo aplicado na nossa vida. Como igreja, temos o desafio de transformar nossa convicção de fé. E eu sei que cada um de nós aqui tem muitas convicções pessoais de fé, mas é trazer essas convicções da nossa mente para o nosso dia a dia, para cada passo que nós damos. O livro de Tiago foi escrito, provavelmente por Tiago, como o nome diz. A gente está falando e é aceito amplamente, tanto pela igreja, como pelos estudiosos, que Tiago foi o irmão de Jesus, chamado por Paulo de o pilar da igreja, um dos pilares da igreja, em Gálatas capítulo 2. Ele presidiu um concílio em Jerusalém, no momento em que Paulo pregava o evangelho, e há uma discussão, as pessoas têm que ser circuncidadas. Entenda, Jesus era um judeu, e dentro da cultura judaica, os judeus, eles eram circuncidados, e à medida que Paulo prega aos gentios, surgiu essa demanda: devemos circuncidar também os gentios? Devemos cumprir a lei na vida dos gentios? E quem preside esse concílio no capítulo 15 de Atos é Tiago. Tiago é quem dá uma palavra de direcionamento acerca desse concílio. Ele provavelmente conviveu com Jesus no seu dia a dia, em momentos normais. Ele provavelmente conviveu com o irmão dele num café da manhã. Ele se assentou com Jesus para tomar um café, para um almoço, para as tarefas do dia a dia. Ele viu Jesus crescendo, sendo uma criança, um adolescente, um jovem, iniciando o ministério dele. E talvez por isso a carta de Tiago seja uma carta tão prática. Quando você vai lendo Tiago, ele é muito direto, muito simples. Não é uma carta teológica como a carta de Romanos que Paulo escreve, onde ele vai falar sobre a justificação pela fé e vai nos dar fundamentos teológicos para caminharmos em cima dele. Não, ele é prático, ele dá conselhos e direcionamentos porque ele conheceu Jesus na prática, na realidade, não era uma teoria, não era alguém de quem ele ouviu falar, mas é alguém com quem ele experimentou, comungou, teve trocas de experiências e viu Jesus fazendo sinais e maravilhas. E nesse primeiro domingo, a primeira mensagem da série é a palavra na prática. E eu queria te convidar a ler o texto de Tiago, capítulo 1, do verso 22 ao verso 25. Tiago, capítulo 1, verso 22 a verso 25. Lá diz o seguinte: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nele persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado, será feliz no que realizar. O Evangelho, a palavra na prática. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós somos a geração da informação. Nunca na história da humanidade
se teve tanta informação disponível. Alguns sites de pesquisas, eles dizem que a quantidade de informações que eu e você recebemos em uma semana é maior do que os nossos antepassados do século passado receberam ao longo de toda uma vida. Essas pesquisas falam que a quantidade de informações visuais que eu e você recebemos através de WhatsApps, redes sociais, televisões, streams, elas correspondem a mais de 7 gigas de informações, que corresponderiam a bilhões de livros lidos em um dia. Aí você fala, não recebo. Não é só uma informação visual, são cores, são áudios, são detalhes, são mundos, sabe? São culturas, são realidades diferentes. E a grande verdade é que isso tem trazido consequências para mim e para você, de uma forma negativa. O excesso de informações. A verdade é que tudo em excesso causa um desequilíbrio na minha e na sua vida. Tudo em excesso gera um desequilíbrio. Aquilo que era para ser bom, a atividade física que ela abençoa a tua vida, ela em excesso, ela vai trazer uma fadiga. Você não vai ter tempo de se recuperar. A alimentação, na proporção certa, ela vai te dar energia. Na proporção errada, ela vai trazer prejuízo para mim e para você. Sabe? E aí a gente vai para todas as áreas. Mas a verdade é que esse excesso de informação, ele tem trazido, por exemplo, hoje em dia existe um termo chamado infoxicação. Infoxicação é o excesso de informação que chega para mim e para você. E a consequência dessa infoxicação é um cansaço extremo. Tem um outro termo muito usado hoje, que é a fadiga informativa. Tanta informação, tanta coisa chegando, você tem que processar tanta coisa ao mesmo tempo, sabe, que você não tem mais tempo para responder, e isso vai gerando cansaço dentro de você, vai gerando estresse, vai gerando uma falta de energia para desenvolver outras tarefas que você tem na vida, vai consumindo sua energia, só informação. E a grande verdade é que isso chegou dentro da igreja. Nós nunca na história tivemos tantas informações bíblicas disponíveis. Você numa manhã na sua casa hoje, você assiste cultos do mundo inteiro, não é do Brasil, é do mundo inteiro. São streams, podcasts, áudios, vídeos, YouTube, transmissões ao vivo, sabe, Instagram. Isso para a igreja, e algo que parecia muito bom, no final também tem gerado um cansaço nas pessoas, tem gerado um cansaço em nós, em relação muitas vezes ao Evangelho, um excesso de informações. E eu não estou dizendo que a informação bíblica ela seja errada e que você não deva buscar, mas a grande pergunta que eu quero fazer hoje aqui nessa manhã é o seguinte: estamos mais perto de Deus com essa quantidade de informações que temos, bíblicas? Nós nos aproximamos mais de Deus? Temos impactado mais o mundo lá fora com a quantidade de informação que eu e você temos? Sobre o reino, sobre o Evangelho, sobre teologia, sobre mensagem, sobre vertentes teológicas. A gente tem impactado mais as pessoas? Isso tem se tornado algo prático na minha e na sua vida? Isso tem me levado a cumprir de forma mais plena aquilo que Deus nos chamou para fazer? Essa é a grande pergunta que eu tenho que fazer para mim e para você, que nós temos que fazer, cada um para si. Essa quantidade de informação do reino, da Bíblia, ela tem sido uma informação que tem gerado vida, ou ela só ficou aqui? Ela desceu para o meu coração, ou ela só ficou na nossa mente? Ela só está na nossa mente. E eu quero trazer alguns reflexos aqui sobre a prática da palavra. O primeiro ponto é: a prática da palavra gera libertação. Repita comigo, só para efeito didático: a prática da palavra gera libertação. O verso 22, Tiago está falando o seguinte, vamos lá no verso 22, ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos
a vós mesmos. O cristianismo é uma experiência real, diária, transformadora, fruto de um relacionamento com Deus que tem a palavra como guia. É uma experiência real, é uma experiência diária, é uma experiência transformadora, fruto de um relacionamento com Deus, guiado, norteado, embasado, vamos lá, alicerçado na palavra. Aí vocês gostaram, né? Alicerçado na palavra. Eu vou dar um exemplo pessoal meu aqui. Eu não entendo que eu me preparo e eu me sinto assim, extremamente desafiado com oportunidades como essa, embora eu não entenda que quem está aqui em cima compartilhando a palavra, seja mais importante do que quem está lá no estacionamento, porque Deus não está olhando onde a gente está, Deus está olhando o nosso coração, e aquilo que a gente está entregando, e como a gente está tocando as pessoas. Mas, para mim, compartilhar a mensagem é muito mais do que passar um sábado ou uma semana preparando, lendo textos bíblicos, ouvindo outras pessoas. É sobre viver uma mensagem, que quando eu chego aqui, eu tenho a oportunidade de compartilhar, porque o Evangelho é sobre transferência de vida. Ele não é sobre transferência simplesmente de conhecimento, também de conhecimento, mas conhecimento com vida. Era isso que Jesus transmitia para as pessoas. A mensagem do Evangelho é vida, é transformação, é o poder de Deus manifesto nessa terra através da minha e da sua vida. Então, por mais que eu me prepare para uma mensagem, eu sou muito confrontado a me perguntar toda vez que eu estou preparando uma mensagem, eu vivo essa mensagem? Isso é real? Deus, aonde eu tenho que me ajustar? E pode ter certeza, meu irmão, toda vez eu tenho muita coisa para ajustar, muita coisa para ajustar, e graças a Deus, que Deus nos dá essa oportunidade de nos ajustarmos, né? O Evangelho fala sobre essas experiências pessoais com Deus, fundamentadas na palavra, que levam a atitudes práticas, que mudam realidades e produzem testemunhos públicos. Em 1996 eu tive a oportunidade de fazer um curso de treinamento de missões. A igreja da qual eu fazia parte à época, me enviou para um centro de treinamento missionário no Brasil, e eu fui para lá fazer um curso de 6 meses, eu era garoto, né? E fui enviado para lá. E o lema desse lugar, que é um centro de treinamento, talvez você conheça, Jocum, é o seguinte: o lema, nossos pilares, nossos fundamentos aqui são palavra, comunhão, adoração, eu errei a roda, me perdoe, e cuidado. O pilar de Jesus, o pilar da Jocum, desse centro de treinamento missionário, é conhecer a Deus, é baseado em Oséias 6:3, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. E eu fui para Jocum achando o seguinte: caramba, vou para um centro de treinamento missionário, fui muito desafiado, participei de uma conferência missionária, Deus falou demais no meu coração, e falou assim: Marcos, você está disposto a dar um passo a mais na sua vida? Você está disposto a ir além do que você tem vivido e viver algo, sabe, mais do que eu tenho para você, mergulhar mais profundo, e em águas mais profundas? Eu falei: Deus, eu estou. E eu larguei meu emprego na época, meus amigos, todo mundo jovem, naquele momento de guinada da vida, fazendo um concurso, trabalhando, e eu larguei tudo e fui para lá. E eu cheguei lá, não, mas lá eu vou sair, né, teologicamente preparado, vou sair, cheio de ferramentas. E durante 6 meses, sabe o que eu era ministrado? Eu tinha uma semana, 15 dias de aula, paternidade de Deus. E eu falei: não, beleza, ter paternidade agora vai entrar na missiologia, e eu vou, sabe, ferramentas. Aí a outra semana era caráter de Deus. Não, mas agora vai vir a parte preparatória de verdade. E aí outra semana era vida devocional com Deus. E ali eu fui descobrindo que a verdadeira mensagem que Deus quer que nós transmitamos é uma mensagem que já nos mudou, que gerou vida aqui dentro. E muitas vezes nós não vamos precisar nem falar nada com ninguém. Nós vamos nos aproximar das pessoas, e essa vida que está dentro de nós vai alcançar a vida de outras pessoas. O cristianismo técnico
teórico, ele acaba se tornando uma religião, um engano, que irá nos afastar de Deus. Os fariseus eram os doutores da lei, ninguém conhecia a lei como eles, e eles não aceitaram Jesus. O judeu não acredita que Jesus era o Messias, porque ele estava tão focado na lei que ele não estava tão aqui na mente. O evangelho, o Salvador estava na mente, e eles não conseguiram abrir o coração para ter esse encontro pessoal com o Salvador. É o jovem rico que encontra com Jesus, e Jesus fala, e ele pergunta: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou: guarda os mandamentos. Quantos de nós vão recitar os 10 mandamentos aqui na bucha? E ele fala: eu guardo e os conheço desde a minha mocidade. E Jesus fala: agora vai e entrega tudo, porque o coração dele não estava nos mandamentos, o coração dele estava no que ele tinha. E ele se entristece e vai embora. Ele teve uma oportunidade de arrependimento, mas ele se entristece e vai embora. Tiago denuncia aqui um espírito de engano, de auto-engano, que age a partir da minha omissão. Segundo Tiago, o engano utiliza o nosso conhecimento teórico. Preste atenção, Tiago está dizendo, sede não somente ouvintes, mas praticantes da palavra, porque se você só for um ouvinte, você está enganando a você mesmo. Tiago denuncia esse espírito, e segundo Tiago, o engano utiliza o nosso conhecimento teórico sem a prática para nos atingir. Ele age de forma sutil, mas a sua ação é destruidora. O espírito de engano, ele é destruidor na minha e na sua vida. O engano nos faz acreditar que nós estamos indo para um lugar seguro. Ele faz acreditar que uma pessoa que tem a teoria do evangelho, ela está segura, ela está em Deus. Na verdade, só a teoria, sem essa experiência, está te levando para um lugar longe de Deus, muito longe, está nos levando para um lugar muito longe. Perceba como o engano é sutil. Você tem a teoria, mas você não tem a prática. Você conhece, mas você não exerce isso, e você vai se afastando, vai havendo um desvio de rota de vida, que vai nos distanciando de Deus. Desde o Éden, o diabo tenta enganar o homem. Desde o Éden, tenta enganar o gênero humano, homem e mulher, né? Ele falou o seguinte, chega para Eva e fala: Deus falou para você não comer não comer da árvore do jardim? Falou assim: não, Deus falou que eu posso comer. Eva falou: posso comer de tudo, só não posso comer do fruto da árvore que está no meio do jardim. E aí a serpente, a mais sagaz de todos os animais, era o capeta purinho, né, gente? A Bíblia fala que quando a serpente foi amaldiçoada, ela teve que rastejar. Imagina, alguns teólogos dizem que ela voava, era o cão purinho, né? Voando uma serpente, e depois ela foi amaldiçoada e teve que rastejar. Mas ela fala: não é assim. Deus, na verdade, sabe que o dia que você comer desse fruto, você vai ser como Ele, conhecedora do bem e do mal. E ela comeu e deu para o seu marido. Desde o Éden, o diabo sutilmente usa o engano, o auto-engano, para nos desviar de rota e comprometer um projeto de vida. O engano se apoia nas entrelinhas. A verdade é sempre a tinta preta na folha branca, é claro. Sabe quando aparecem entrelinhas na minha e na sua vida? Não, mas não está escrito. Não, mas ninguém disse nada. Amigo, é ali. São nesses espaços, são nessas vírgulas. Não se apoie nessas vírgulas, se apoie nessa palavra, se apoie nessa verdade. É nessa verdade, pisando em cima dessas verdades, a gente vai chegar no lugar que Deus nos criou para chegarmos. Vamos viver a vida que Ele planejou para mim e para você. Hoje, Deus quer promover libertação na minha e na sua vida, nesse lugar, amém? E aí a gente tem que olhar para dentro de nós e desmascarar realmente esse espírito de engano. Hoje eu quero, com a graça de Deus, jogar luz. O engano, ele age na escuridão, mas hoje a gente quer jogar luz sobre isso. Qual é a rota na minha e na sua vida que precisa ser reajustada? Deus está nos chamando para uma vida prática, uma prática
de oração. A Bíblia vai falar em Tiago, no próprio livro de Tiago, capítulo 5, verso 16, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Uma vida prática não é saber que a nossa oração pode muito, é dobrarmos os nossos joelhos e saber que em Deus podemos criar com Deus realidades, mudar realidades da nossa vida, do nosso futuro, do nosso presente, através de uma oração. Jesus disse: se você crer, se tiveres fé, se você crer, você dirá a esse monte: ergue-te e lance-se ao mar, seja lançado. Nós temos em Deus, alinhados com Deus, autoridade para mudar realidades, para trazer vida onde tem morte, para trazer esperança onde já não havia mais esperança, para mudar o curso, para abençoar os nossos filhos, para declarar um futuro e uma esperança sobre eles, sobre a cidade de Brasília, sobre essa região da EPNB, sobre o Brasil. Vida na prática, palavra na prática, santidade na prática. Hebreus 12, 14 vai dizer: seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Amigo, sem paz e sem santificação, ninguém verá a Deus. Olha que texto forte. E aí eu tenho que olhar para dentro de mim, jogar a luz hoje e falar: eu estou andando em paz e santificação? E o conceito de paz, ele é muito amplo. Quando você vai para o original hebraico, a paz para o judeu era um sentido de completude de vida. Não era paz, não era ausência de guerra, não. Eram certezas em Deus marcadas dentro de nós. Tem um pastor que diz que paz quer dizer nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Tudo no seu lugar em Deus. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Seguir a paz e a santificação na prática. Na prática. E se sem paz e santificação ninguém vê a Deus, com paz e santificação, você vai ver Deus se manifestando dentro da sua casa. Você vai ver Deus se manifestando em cada passo que você dá, na direção do projeto dele de vida. Vai ter encrenca? Vai, mas você vai ver a manifestação dele em meio ao caos, trazendo vida, mudando realidades, te dando certeza. Nem a morte vai poder te parar, porque você vai passar para a eternidade, amém? É isso, é uma certeza que vai além. Seguir na prática, colocar a palavra em prática em relação a perdão. Relacionamentos quebrados não podem existir na nossa vida. Jesus diz: se você vier trazer a tua oferta aqui no altar, pegar aí para fazer o Pix e lembrar que tem alguém com quem você tem um problema, deixa a tua oferta, não dá. Vai lá, se reconcilia com teu irmão e depois volta e traz a tua oferta. Isso é prática, gente. Precisa ser real. Perdão na prática. 2 Coríntios, Paulo vai falar, 2 Coríntios capítulo 3, vai falar que nós somos as cartas vivas escritas por Jesus. Nós somos as cartas vivas. Sabe como é que as pessoas, outras pessoas que estão lá fora, elas estão vendo o Evangelho aqui dentro da Batista Alicerce? Elas estão lendo a minha e a sua vida. Elas estão olhando para mim, para o Marcos. Deixa eu ler o Evangelho na vida do Marcos. Que Evangelho está escrito? É esse Evangelho aqui? É esse. Elas vão entrar nesse lugar, se elas virem o Evangelho escrito na minha e na sua vida. E aí isso fala muito além de um domingo. Fala muito além. Não é sobre o quanto conhecemos, e sim sobre a vida que nós carregamos conosco, que nós construímos, quando ninguém está vendo, quando ninguém está olhando para mim e para você. Segundo ponto. Então, o primeiro ponto, a palavra na prática gera libertação. Segundo ponto, a prática da palavra revela nossa verdadeira identidade. Paulo vai falar no verso 23, que para nós não sermos como aqueles que olham no espelho, né? Ele se olha no espelho e logo depois ele se esquece de como era. Quando nós lemos a Bíblia nos lê. E quando nós praticamos a Bíblia nos transforma. Ela nos muda de dentro para fora e revela a nossa verdadeira identidade em Deus. Paulo está falando, não seja como alguém que olha no espelho, olha para a palavra,
pratique essa palavra. Essa palavra vai te transformar em quem Deus te criou para ser verdadeiramente. Nós vamos nos tornando. Eu vou contar uma experiência rápida aqui. Quando eu me converti, e eu estava falando ali com o Ilha, com o pessoal que está servindo hoje, o pastor Felipe está na cidade de Indaiatuba, e eu me converti em Indaiatuba, em 1994. Eu jogava futebol, já falei isso aqui uma vez, não reconheceram o meu talento, viu, Ilha? Muito talento, não reconheceram, por isso que eu não fui avante. Mas eu fui alcançado lá num trabalho com Atletas de Cristo, em 1994. Uma cidade linda, um lugar que eu tenho, assim, muito carinho por lá. E assim, eu lembro que houve um movimento muito grande, muitas pessoas foram alcançadas, e eu lembro que uma irmã se levantou no meio da igreja e falou assim: Deus trouxe vocês de vários lugares no Brasil para conhecer essa verdade do Evangelho. Deus agora vai espalhar vocês no Brasil. E foi exatamente o que aconteceu. E parte desse grupo, quase todos são pastores hoje, em algum lugar no Brasil, abençoando a vida de outras pessoas. E eu lembro que tinha um amigo nosso, que a gente convidava para as reuniões de atletas, que o apelido, e morava atrás da arquibancada do estádio que tem em Indaiatuba, o Ítalo Limonge, e morava lá atrás, morei 1 ano e meio lá, e tinha um amigo que a gente brincava, brincadeira, né, jovem, tá, hoje tudo é bullying, mas naquele tempo a gente colocava um apelido, o pessoal mais antigo sabe o que é isso, né, você tinha que conviver, e a gente colocou o apelido dele de Capitão Caverna. Então a fisionomia dele, você imagina, já não era assim um cara, né, de boa, não tinha muita, Capitão Caverna, ele era meio tosco, só o cabelo bagunçado o tempo inteiro. Gente, anos depois, e ele não queria ir para as reuniões, anos depois eu encontrei o Capitão Caverna. Gente, ele não era mais o Capitão Caverna, era quase um Brad Pitt o cara, ele tinha se transformado, e quando ele me encontrou, eu vi um sorriso nele, encontrei com ele aqui em Brasília, e eu vi um sorriso nele, e eu vi um semblante diferente, e ele chegou para mim e falou assim: Marcos, eu tenho algo para te contar. Cara, eu conheci a mensagem do Evangelho. Deus pode transformar o Capitão Caverna num Brad Pitt, amém? Ele estava bonito, simpático, arrumado, cabelo penteado, cortado. Brincadeiras à parte, o Evangelho revela a nossa verdadeira natureza. Nós nos aproximamos de Deus, e nós vamos nos tornando a imagem e semelhança daquele que nos criou. Não só externamente, não é uma questão externa, mas é uma restauração de dentro para fora, que se manifesta em vida, até em ordem, até, sabe, na aparência, você melhora, a vida melhora. Uma pessoa com vida, uma pessoa alegre, ela aparentemente, ela é mais saudável. Deus quer resgatar a minha identidade. Eu quero te dizer que se você passou por marcas na sua vida, não foram essas marcas, não são essas marcas que definem quem você é. É o que Deus diz sobre mim e sobre você. Você é filho, você é filha, você é amado, você é amada. Deus te vê perfeito. E se nós não estamos perfeitos ainda, nós estamos em construção, e Deus vai nos levar para o lugar que Ele tem para nos levar. Ele vai resgatar nossa verdadeira identidade nele. Terceiro e último ponto: a prática da palavra libera e consolida o projeto de Deus em nós e através de nós. O verso 25, vamos lá, o verso 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, será bem-aventurado no que realizar. Você com certeza, quando eu comecei a falar dessa série, você deve ter lembrado de um texto muito clássico que fala sobre ouvir e prática, que é o texto de Mateus, capítulo 7, verso 23, a partir do verso 23, que fala que aquele que ouve as minhas palavras e pratica é comparado ao quê? A um homem que fez, a uma mulher que fez uma casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as águas, soprou o vento contra aquela casa, mas ela permaneceu firme. Agora aquele que ouve e não pratica,
Que tragédia. Ele ouve, não pratica, acha que está seguro, o espírito de engano achou um lugar dentro dele, porque ele acha que vem todos os domingos para a igreja, e ouve muitas mensagens, e serve na igreja, e está no meio dos irmãos, e abre até a casa, sabe, e faz tantas coisas. Ele acha que ele está seguro, mas Deus está falando, Jesus está falando, mas aquele que ouve e não pratica, ele é comparado a alguém que fez uma casa sobre areia. Vai vir a chuva, as águas vão bater contra essa casa, o vento vai soprar, e será grande a ruína nessa casa. É muito fácil, gente, saber aonde nós vamos chegar ou não. Não precisa vir um profeta, entonar a voz aqui e dizer, você vai ser bem sucedido, ou você não vai ser, você vai ser feliz. Jesus já disse, tem um lugar seguro para mim e para você. E mesmo que caia água, caia a chuva, batam os ventos, se você estiver nesse lugar seguro, você vai permanecer firme. Você vai avançar, você vai adiante, você vai ver a vida de Deus na tua casa, nos teus filhos, na tua família. Você vai passar por dias de crise, dias onde vai balançar, mas vai permanecer firme. Você está no lugar certo, você está sobre a base certa. Deuteronômio 28, a partir do verso 1, a palavra diz, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tiveres cuidado de fazer conforme tudo que tenho te ordenado, Moisés diz, bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair, bendito será na tua casa, bendito será no campo, bendito será o fruto da tua sementeira, bendito serão os teus animais, será o fruto dos teus animais, você emprestará e não tomará emprestados, por um caminho virão os teus inimigos, e por 7 caminhos eles fugirão de você. Eu quero declarar sobre a sua vida, se você realmente estiver fundamentado sobre a palavra, essas bênçãos alcançarão a tua casa. É essa palavra que garante, não sou eu não. Eu não estou falando de triunfalismo não, eu estou falando de uma verdade bíblica. A missiologia fala que no Velho Testamento existe uma ação centrípeta. Deus escolhe um povo. O que é isso? Deus escolhe um povo, dá mandamentos, orientações para que esse povo resplandecesse de tal forma que todas as nações reconhecessem quem Deus é e se aproximassem dele. Mas o povo pecou, errou como eu e você. Então o que é que Deus faz? Ele promove uma ação centrífuga do centro para fora, e ele manda Jesus para morrer na cruz e para vir e alcançar a mim e você e transferir essa vida para mim e para você. Deus quer manifestar a vida dele em nós, e ele mandou até o filho dele, para que isso fosse uma verdade, para que nós vivêssemos essa vida, e para que nós chegássemos no lugar que ele tem para mim e para você. Amém? Eu queria que você ficasse de pé nessa manhã. A Bíblia fala em João 10:10, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Uma das técnicas dele é usar o engano na minha e na sua vida, para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Ele não veio para nos dar uma religião, ele não veio para nos encher de tarefas dentro de uma igreja. Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Mesmo em meio ao caos, ele veio para colocar um rio no deserto da minha vida, sabe? Ele veio para colocar caminhos no deserto e rios no ermo, sabe? Ele veio para mudar realidades e manifestar, porque nisso ele manifesta quem ele é, a realeza, o poder, a grandiosidade dele, mesmo sendo alguém tão simples e tão grandioso ao mesmo tempo. E talvez o engano tenha se instalado pela nossa falta de prática. Tem gente talvez aqui nessa manhã pensando em desistir do casamento. Um espírito de engano entrou na sua mente. Falou assim, desiste, é melhor desistir. Canseira esse negócio, vai. Hoje Deus está jogando luz sobre mim e sobre você, e Ele está dizendo,
que se você atentamente ouvir essas palavras, tiver cuidado, sabe, de andar sobre elas, seu casamento será abençoado. Você vai fazer essa curva na sua vida. Você vai chegar no lugar que Deus tem, sabe? Seus filhos, Deus é um Deus poderoso. A oração do justo pode muito nos seus efeitos. Ele está falando, pratique isso de verdade, perca o sono, mas libere uma palavra sobre os teus filhos, que talvez não estejam aqui, e Deus vai mover céus e terras. Vai mover céus e terras sobre a minha família e sobre a tua família. Ele ouve a nossa oração, e Ele quer manifestar isso. Ele quer fazer disso um testemunho de vida, para que nós possamos alcançar outras pessoas e mostrar um caminho. Existe um caminho. A essência do Evangelho é esse relacionamento, mas Ele é um Pai, e Ele concede desejos no nosso coração. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Feche seus olhos. Eu quero orar com você nessa manhã. Você que estava desviando a rota, talvez sem perceber. O auto-engano começou a entrar e você achando que está tudo bem. Mas Deus está te chamando nessa manhã para um ajuste de curso na nossa vida, para um ajuste prático, real, hoje, agora, sem tantos filtros. É lá no teu quarto, na tua vida, no teu íntimo. A Bíblia diz que Deus chamou Davi de trás das malhadas, porque lá ele tinha uma vida de adoração. Ele nos tornou adorador. Quando ele veio para o palácio, ele era um adorador lá no campo, cuidando das ovelhas. Ele reconhecia quem era Deus lá no campo, quando ninguém via Davi. Deus está nos chamando para uma atitude prática. Deus, eu quero orar por essa igreja, pela Batista Alicerce, pelos teus filhos, e eu quero declarar, Deus, nós reconhecemos que muitas vezes temos deixado o auto-engano, temos enganado a nós mesmos, mas nessa manhã nós pedimos perdão, reconhecemos, confessamos e dizemos: Senhor, nós queremos retomar o caminho, queremos colocar em prática aquilo que sabemos. E eu oro, Deus, eu oro pelas famílias, pelos jovens, pelos filhos aqui, Deus, que eles tenham experiências contigo, que o Senhor visite os teus filhos, sabe, que o Senhor se manifeste, sabe, que o teu favor, assim como o Senhor foi por Israel, o Senhor manifestava sinais e prodígios, para que o mundo reconhecesse que existia um Deus verdadeiro. Manifesta sobre os teus filhos nessa manhã. Olha para o coração de cada um aqui, Deus, nessa manhã. Manifesta na casa, na família, na saúde, nas emoções. Aquele que está emocionalmente quebrado, Deus, que venha paz. A Bíblia diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Traz alívio sobre o teu povo nessa manhã. Traz paz. Que o nosso evangelho não se constitua de palavras de sabedoria, mas em demonstrações de amor, poder e moderação. Manifesta teu poder. Toca em situações específicas nessa semana. Visita famílias específicas nessa semana. Manifesta a virtude do céu sobre nós. Essa é a nossa oração nessa manhã, no nome de Jesus. Amém e amém.